Afinal, o que é esse raio de posicionamento e como é que faz esse tal de posicionamento? Essa e outras perguntas eu vou te responder hoje aqui nesse vídeo. Então, se você é novo ou nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Cliff Oliva, sou terapeuta, especialista em relacionamento rebote e especialista em dependência emocional. E eu te ajudo a reconquistar, a superar ou a entender desse tipo de relacionamento, se for da tua vontade. Antes de mais nada, claro, eu vou pedir de todo o meu coração, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, até para você receber os próximos vídeos e ajuda demais, principalmente se você der aquele joinha. Aqui embaixo também eu vou deixar o link do meu WhatsApp, caso você queira conversar diretamente comigo. E vou deixar o link da aula do relacionamento rebote, do término até a reconquista, passo a passo para você. E o link da dependência emocional, do livro da dependência emocional, para dar uma aliviada aí no teu coraçãozinho, tá bom? Então hoje é dia de responder a perguntas que vocês deixam aqui nesse tipo de vídeo e também no canal como um todo. Então vou lá, seleciono algumas perguntas e vou responder aqui para você. Então vamos começar sem mais delongas, né? Que é a chamada do vídeo, é a primeira pergunta que veio da Olivia Barbosa da Silva. A Olivia, ela pergunta o seguinte, tá, mas o que é posicionamento? Como é que faz? Como é que faz esse posicionamento? Então, Olivia, eu vou te responder da seguinte forma. Quando nós estamos desabastecidos pela nossa criação ou porque a gente entra e sai de relacionamentos por diversos fatores, nós temos o costume de, à medida que o relacionamento vai apresentando os seus desafios, e todo relacionamento tem os seus desafios, nós ou vamos para um aspecto de agradar ou vamos para uma linha de agredir. Agradar é aquele aspecto onde você faz, você passa por cima de si, você se deixa de lado pelo outro, você se fecha em você mesmo pelo medo, pela insegurança. Você vai para esse aspecto de agradar. Ou então, às vezes, né, nós vamos para o aspecto de agredir. O aspecto de agredir é quando há um problema no relacionamento e eu vou lá e eu acuso o outro e eu aponto o dedo, eu falo de uma forma agressiva. Muitas vezes eu não aponto o problema, eu aponto a pessoa. Então eu vou agredir não só a pessoa, mas agredir o meu relacionamento pelos meus comportamentos. Às vezes aquele ciúme doentio que me leva, aquele ciúme doentio que me leva a dar um chilique, por exemplo, tá? Ou que me leva muitas vezes a ser irônico, a ser sarcástico dentro do relacionamento. Tudo isso são posições de agredir. E essas posições de agradar ou agredir, elas são como gatilhos que vêm de diversos lugares, mas principalmente são acionados do meu inconsciente, que fica lá no meio do cérebro. Eu já tenho um vídeo explicando sobre isso, que vem do meu inconsciente, e este inconsciente, num modo de sobrevivência, ou seja, num modo de escassez, ele nos leva a essas posições de agradar ou de agredir. O posicionamento é justamente o equilíbrio.
Não é você nem agradar a pessoa, nem agredir a pessoa. E veja, quando eu falo em agradar, aqui é muito importante pontuar, não são aqueles pequenos carinhos, não são aqueles agradozinhos que nós fazemos, talvez aquele jantar, talvez aquele lugar legal. Isso deve acontecer dentro de um relacionamento e faz parte de um relacionamento. Os pequenos agrados. Quando eu falo em agradar, eu falo em se fechar em você mesmo, falo em se deixar de lado, por exemplo, para viver só no mundo da outra pessoa, ok? Então, posicionamento é esse equilíbrio, aonde eu posso me posicionar daquilo da qual eu estou. Ó, tosse, marca registrada. Daquilo aonde eu estou descontente ou daquilo aonde está me satisfazendo. Não é só o lado ruim da relação. Eu preciso me posicionar do lado bom dessa relação. Inclusive, será que não foi isso que faltou no teu relacionamento? De se posicionar elogiando mais, se conectando mais à pessoa, falando mais com ela das qualidades que essa pessoa tinha dentro do relacionamento, com a sociedade ao redor, com a família, com você? Será que não foi isso? Muitos relacionamentos, eles terminam por conta disso. Coloca aqui no comentário, eu gostaria de saber se não foi por conta disso, por não perceber quanto essa pessoa era importante que o teu relacionamento acabou. Escreve aqui para mim, por favor. E como é que faz esse posicionamento? Ora, esse posicionamento, ele é feito a partir do abastecimento de si mesmo. Então, lembrando, nós vamos para essas posições porque entramos no modo de sobrevivência. Então, a partir de você mesmo é um ponto. O outro ponto é um conhecimento e mudanças internas e profundas daquilo que lhe compete. E isso nos leva a um terceiro ponto. Saber exatamente separar aquilo que é seu daquilo que não é. Aquilo que você pode atuar daquilo que você não pode atuar. E somente a partir desta imersão profunda, que infelizmente poucas pessoas querem fazer de fato e continuam tendo relacionamentos ruins, que continuam eventualmente tentando reconquistar aquela pessoa e não conseguindo, porque só vão dando passos errados, que infelizmente acontece de não saber se posicionar. Tá bom, Olivia? Eu espero que eu tenha te respondido um pouquinho essa questão. Próxima pergunta da Miriam Ramaldes Machado. Eu acho que é isso. Miriam Ramaldes Machados. Ela pergunta assim, num vídeo que eu falei sobre stalkear, ela pergunta, e quando ele não te stalkeia? Miriam, não é porque a pessoa não te stalkeia que ela não está, não é porque o teu ex não te stalkeia, que ele não está eventualmente de olho em você, principalmente se ele está em um relacionamento rebote. O stalkear, que é ligado às redes sociais, eu poderia colocar isso como perguntar para amigos, perguntar para a família. Hoje há formas de stalkear sem você saber ou sem deixar muitos indícios. Então, se a pessoa está num relacionamento rebote, chega um momento onde esse sentimento que foi construído aqui por você faz com que ela tenha uma curiosidade. Todavia, porém, se você não trabalha no seu interno, não trabalha nas mudanças profundas, as superficiais, ok, mas não trabalha nessas mudanças profundas, acontece desse período de stalkear, desse período de curiosidade, ele vai ficando cada vez mais longo. Agora, se você trabalha no teu interior, se você faz as mudanças superficiais e parte para as mudanças profundas e realmente trabalha em você, este período de stalkear, ele tende a ficar mais curto. Por quê?
porque esta curiosidade acaba se elevando, porque você demonstrou mudanças. Então eu quero saber um pouco mais dessas mudanças. É a nossa curiosidade natural. E aí, esse stalkear, ele inclusive acaba se tornando mais perceptível. A pergunta aqui é, será que realmente as mudanças das quais você está fazendo é profunda? Será que realmente você está se mexendo aqui e fazendo o necessário? Ou só ficou no superficial? Ou, inclusive, talvez nem fez nada? Às vezes está enganando a si própria. Pergunta isso a você mesma, que talvez isso possa te ajudar, tá bom, Miriam? A Renata, próxima pergunta, Renata HF5GB. Renata HF5GB. Ela pergunta o seguinte: Cliff, a muleta sabe que está sendo usada? Então, a muleta aqui da qual a Renata fala é lá do rebote, né? Então, o teu ex ou a tua ex terminou com você, entra rapidamente em um relacionamento rebote, utilizando esta pessoa como muleta emocional. Renata, na maioria dos casos, a muleta não sabe que está sendo utilizada. Pelo menos não conscientemente. Uma minoria dos casos, e aí são pessoas com provavelmente uma estima muito baixa, uma pessoa com fortes dependências emocionais. Aí, neste caso, ela até pode saber que está sendo usada porque o teu ex ou a tua ex comunicou, né, que de alguma forma ela sente, ela foi comunicada que aquele relacionamento é só um tapa-buraco e aceita mesmo assim ficar ali. Mas a grande maioria dos casos, infelizmente, não sabe que está sendo usado como muleta emocional, tá bom? O Paulo Bandeira me pergunta a seguinte coisa: quando a ex está no rebote, mas ainda sente ciúme de mim? Paulo, quando a tua ex está num rebote e ainda sente ciúmes de você, é mais do que prova suficiente que a tua ex tem sentimentos por você. É mais do que prova que a tua ex até eventualmente gostaria de estar num relacionamento com você, mas existem barreiras aqui que de certa forma, mostram para ela que esse relacionamento com você não vale mais a pena. Talvez ela não acredita nas mudanças, talvez você não fez nenhuma mudança, ou talvez você fez uma mudança só superficial. Mas o ciúme é uma prova mais do que irrefutável que tem sentimentos. Sentimentos mais profundos. Afinal de contas, se a tua ex tivesse realmente seguido em frente, tivesse realmente ressignificado este relacionamento aqui com você, a tendência é ela se tornar indiferente. Quem se torna indiferente não tem ciúmes. E agora, aí, se o relacionamento você quer reconquistar e faz sentido, talvez esse seja um grande indício, um grande impulsionador para você olhar para você e realmente ficar comprometido com as suas mudanças de fato. Tá bom, Paulo? E por último, a Verônica Oliveira. A última pergunta, Verônica Oliveira. Ela pergunta o seguinte: o tempo de uma fase para outra. Então, lá daquele vídeo das 5 fases do relacionamento rebote, tá vendo como eu pego aqui perguntas lá de trás também? O tempo de uma fase para outra depende muito do tipo de relacionamento e do tipo da pessoa que entrou. Pode ser que uma fase demore meses ou não? Então, Verônica, depende. Depende. Por isso que o tempo entre as fases, eu não gosto muito de falar tempo
num cravado, né? Vai durar tanto tempo. Vai durar 5 meses, 12 dias, 14 horas e 3 minutos. Porque isso não existe. Quando se fala em relações e interações humanas, não existe um tempo cravado para nada. E é até irresponsável, e aqui eu faço alerta, cuidado quando você ouve falar de tempos cravados. Isso não tem nenhuma base para ser dito, tá, Verônica? Então, o tempo, sim, depende da pessoa, depende do relacionamento que vocês tiveram aqui, depende da dinâmica desse relacionamento rebote, do nível da dependência emocional. Depende muito, se você quer reconquistar, do quanto você está comprometida de fato e do quanto você faz as mudanças profundas dentro de você, derrubando essas barreiras aqui. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui da qual eu explico sobre barreiras emocionais e barreiras racionais. Eu até recomendaria você ver esse vídeo. Então, tem muitos fatores que podem sim influenciar nesse tempo. Inclusive, as cagadas que nós fazemos, os passos errados na hora errada no processo de reconquista. Tudo isso influencia no tempo da duração do relacionamento rebote. Então, é um conjunto de fatores, então depende de muitos fatores, tá bom, Verônica? Então, hoje, né, esse foi o quadro. Ó, não se esquece que lá no Clube de Membros está rolando aulas profundas e eu tô falando sobre a tríade do relacionamento, que é um conteúdo extremamente profundo, inclusive vai ser pago futuramente. Então aproveita para assinar o Clube de Membros e assistir antes que saia do ar, tá? Aqui embaixo tem um botão Clube de Membros. Queria te agradecer por ficar até aqui. Um grande abraço para você. Muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau. Por falar em Clube de Membros, olha só, as pessoas que ficaram até o final no vídeo passado, pera aí que vai ter uma surpresinha. E aproveita e já dá uma olhada nesses 2 vídeos aqui que eu deixei para você, que vai complementar e vai te ajudar no que você precisa desse vídeo aqui, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.